ministra da Saúde não conseguiu responder. A ministra da Saúde não conseguiu responder objetivamente se o homem... Ela é uma ministra. Ela vai dizer quem pode, quem não pode. Não conseguiu responder. A ministra da Saúde não conseguiu responder objetivamente atender a diversidade humana. É isso, não pode. Eu vou passar. Deputados. Deputados. Todos aqueles que aplaudiram que não ser parlamentares se retirem aqui desse plenário. Porque senão a senhora perde completamente a Deputado, pode deixar, deputado, eu estou presidindo. Então eu vou pedir que se retirem, uma polícia legislativa será chamada a conduzir amigavelmente essas pessoas. Por favor, um representante aqui da Polícia Legislativa. Obrigado, senhora presidente. Senhora Nízia, um dos motivos que a senhora está aqui hoje é para comentar a respeito da resolução de 715 de 2023, que foi assinada, né, pela senhora, conforme está aqui, que ao invés de ser uma orientação estratégica, né, para o plano plurianual e o plano nacional de saúde do período de 2024 a 2027, mas me parece, né, um papelete, né, ridículo, escrito por DCE de esquerda da Federal. Isso, por que eu digo isso? No ponto aqui 44, você tem, ao invés, né, do Conselho Nacional de Saúde estar preocupado aí com a estrutura de hospital, com pessoas morrendo, né, nas filas de hospitais, precisando de insumo, está preocupado com redução da idade de início de hormonização para 14 anos. Pode ser, receber ali hormonização para ou virar um homem ou virar mulher, ter ali mais progesterona ou ter mais testosterona. E eu gostaria de perguntar, né, para a Nízia, né, por mais que ela não tenha nenhuma formação em medicina, mas tem aqui, né, um doutorado em sociologia, creio que seja uma pessoa inteligente, se ela, né, se essa resolução que foi assinada aqui pela senhora, se de fato, o que eu falo para ela é inteligente? O que eu falo ao contrário? Da ministra, né? Se ela acredita que essa criança de 14 anos ela tem condição e se ela pode fazer isso com o seu consentimento dos pais. E houve um homem que esteve aqui um dia dizendo exatamente isso. Um homem que é hoje que dá pavor em todos vocês, ele chama Jair Messias Bolsonaro, que deixou bem claro, que falou, olha, vocês querem sexualizar as criancinhas, exatamente o que está acontecendo aqui, através do Conselho Nacional de Saúde, que foi assinado pela senhora. No ponto aqui 45 diz, olha isso aqui, que bizarro. Garantir os direitos sexuais e os direitos reprodutivos das mulheres, meninas e as pessoas que podem gestar. Você já viu algum homem ter condição de gestar ou a senhora acredita que o homem tem essa capacidade, ministra? Mas e você? O que você acha de tudo isso? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal e também deixa o seu like e compartilhe com muito mais amigos essa informação aqui. Tendo por base a justiça reprodutiva e a atenção à saúde, segundo os princípios do SUS, considerando, presta atenção, os direitos das pessoas que menstruam. Vocês querem reduzir simplesmente a mulher, né? A pessoa que menstrua. Porque senão isso ataca quem se sente ali mulher e fala também que tem a condição de menstruar. Eu te pergunto, se o homem aí também tem condição de menstruar. Corte rápido. E por fim a senhora disse aí que o teu ministério, que você vai se adequar às questões que já estão previstas em lei de legalização do aborto, mas a senhora assinou uma resolução que diz que para poder combater as desigualdades estruturais, a solução seria com legalização do aborto e a legalização da maconha do Brasil. Agora pode colocar os seus 66 acompanhantes para poder te aplaudir depois que a senhora terminar de falar. Obrigado. Corte rápido. Com a palavra, ministra. Bom, eu nem vou comentar sobre bizarrices, porque aí eu acho que eu quero. Ó, os 66 acompanhantes da senhora aí, parabéns. Questão de ordem. Não comenta, mas assina. Presidente, questão de ordem. A senhora foi completamente desobedecida. Senhora presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Presidente Bia. Senhora presidente. Presidente Bia. Tá pedindo pra eu pegar a tarja preta, pra fazer psiquiatra. Esse é o pessoal que te apoia aqui, ministro. Senhora presidente. Não. Senhora presidente. A senhora foi completamente desautorizada, Questão de ordem, senhora desrespeitada. E não, a senhora foi completamente desrespeitada no seu pedido de ordem aqui na casa. Ou a senhora peça para se retirar imediatamente aqueles que não cumpriram a ordem. Eu peço que aqueles que repetem, botem as câmeras do vídeo, todos aqueles que aplaudiram que não ser parlamentares, que se retirem aqui desse plenário. Porque senão a senhora perde completamente a Um minuto, deputado, pode deixar, deputado, eu estou presidindo. Não há mais. Não, deputado Evair tem toda razão. Um minuto, por gentileza. Eu já dei uma orientação. Por favor. Está ficando feio a torcida organizada que a ministra trouxe. A próxima vez que qualquer um que não seja parlamentar, qualquer um que não seja parlamentar se manifestar, ministra trouxe a torcida organizada. Deputado, de respeito. Vossa Excelência tem toda a razão. Tudo bem. Vossa Excelência tem razão. A próxima vez que qualquer pessoa presente aqui que não seja deputado aplaudir, vai assobiar, fizer qualquer manifestação imprópria para o recinto, será
solicitadas retirar. Bom, deputada Biaquice, obrigada pela condução. Quero dizer aqui que tratarei a todas e todos com o mesmo respeito, mas faço um registro que me sinto desrespeitada pela forma como fui abordada pelo deputado. Desrespeitada na minha trajetória pessoal, não vou nem dizer todos os meus atributos, como pesquisadora, como ex-presidente da Fiocruz, como membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências, porque não se trata disso, eu poderia não ter nenhum desses atributos. E se o Ministério da Saúde foi confiado a mim pelo presidente Lula, por qualquer presidente, eu teria que ter o mesmo respeito que tenho manifestado em relação aos senhores parlamentares. Com relação... Aproveito para responder... Ministra, eu estava aqui observando, e tem presentes que não são parlamentares. Então eu vou pedir que se retirem, uma polícia legislativa será chamada a conduzir amigavelmente essas pessoas. Por favor, um representante aqui da Polícia Legislativa. Reitero que a posição como ministra da Saúde é estar estritamente obedecendo ao que está previsto na nossa legislação com relação, seja a aborto consentido legalmente nos casos que já enumerei e também com relação à questão das drogas. Mas jamais me omitirei naquilo que significa impactos de saúde pública com relação a esses problemas. Há ações no campo da justiça, ações no campo da segurança e ações no campo da saúde pública que são responsabilidade do Ministério da Saúde. E não respondeu. A ministra simplesmente não me respondeu se ela acredita que um homem pode gestar ou um homem pode menstruar, que foi algo que a senhora assinou, não fui eu. A senhora é contraditória na sua resposta quando diz que nós vamos trabalhar somente nas questões previstas já constitucionais. Como que você diz que você vai defender algo que está na Constituição, previsto por lei com relação ao aborto, mas o Conselho Nacional de Saúde, a resolução que você assinou, diz que vai combater as desigualdades estruturais legalizando o aborto? Então isso é contraditório com a sua própria convicção pessoal. E vocês utilizam jargões políticos, sem qualquer tecnicidade jurídica, médica ou sanitária, simplesmente para poder colocar uma agenda dentro de uma resolução. Isso é contraditório. E eu disse aqui mais uma vez, com relação à redução de idade de hormonização para 14 anos, que o foco do Conselho Nacional de Saúde, e pelo visto também no Ministério da Saúde, não é sanar as dificuldades da saúde do nosso país. É basicamente colocar uma cartilha de esquerda até mesmo na questão da saúde. Obrigado, presidente. Um minuto, ministro. Bom, eu já respondi a primeira questão totalmente e já reiterei minha resposta. Vou me ater ao tema da transexualidade, dizendo que, primeiro, é importante nós reconhecermos a complexidade da sexualidade humana, como toda a tradição científica vem nos orientando. Questões de opção pessoal não estão em discussão aqui. A opção pessoal é de acordo com as crenças, seja de ordem ética, religiosa, de cada um, e devem ser respeitadas. Eu estou falando do ponto de vista da saúde coletiva. E como visão de saúde coletiva, o Ministério da Saúde continuará a cumprir o que estabelece no SUS, que é a transexualidade e todos esses procedimentos a partir de 18 anos. Qualquer mudança nisso só pode ter por base avaliações científicas, técnicas e discussões nas instâncias devidas. Portanto, não há nenhuma mudança neste momento com relação a esta orientação. Então o homem pode menstruar. Obrigada. Parabéns. Bom, agora ela é ministra nesse momento. Ela vai dizer quem pode e quem não pode menstruar como? Deputado. Se ela é ministra gestora do Ministério da Saúde. A ministra da Saúde não conseguiu responder. A ministra da Saúde não conseguiu responder objetivamente se o homem é uma ministra. Ela vai dizer quem pode e quem não pode. Não conseguiu responder. A ministra da Saúde não conseguiu responder objetivamente se pode ou não menstruar. É isso, não pode. Tem que conseguir atender a diversidade humana. É o Sistema Único de Saúde. Não conseguiu responder se o homem pode ou não menstruar. É a ministra da Saúde. Novo brasileiro. Não consegue responder isso objetivamente. Não consegue responder. Fugiu da pergunta, não responde. Deputados, por gentileza, vamos continuar os trabalhos. Deputados, por gentileza, eu vou passar. Deputado Nicolas, deputado Camilo, por gentileza. Vocês podem continuar a conversar em outro ambiente. Vamos passar aqui agora. Eu vou fazer, deputada Camilo, deputado Nicolas. Por gentileza, deputados. Por gentileza, ok. Já fizeram aí o seu showzinho, agora vamos continuar. Agora, por favor, deputados, deputadas.
Por favor, deputados, vamos respeitar a presença da ministra aqui também, por gentileza. Quando você despersonifica ali uma pessoa, fala que ela não é mais humana por conta de uma posição política, você tá dando uma brecha para acontecer o que aconteceu no passado. Pessoas perseguirem outras pessoas porque elas já não eram mais consideradas humanas. Teve um carinha com um bigodinho aqui, ó, que fez a mesma coisa com os judeus. Eles estão gerando ódio dentro dos jovens, ódio à figura ali do Bolsonaro. É isso basicamente que ele tá querendo dizer pro seu filho, pra sua filha, que quem apoia o Bolsonaro não é humano. Olha só que estratégia simplesmente imoral e de má fé, né? Você manda todo mundo ficar em casa sem trabalhar e depois coloca a culpa desses efeitos no presidente Bolsonaro. Então, é de uma imoralidade, de uma desonestidade intelectual absurda. O que o Felipe Neto tá fazendo é exatamente isso, injetando ódio nas pessoas. Quem apoia o Bolsonaro não é humano, quem apoia o Bolsonaro não tem escrúpulo, não tem caráter. E aí, meu amigo, vai chegar uma hora que alguém vai simplesmente, não é humano mesmo, pode cortar a cabeça, pode matar, pode dar um tiro, pode dar uma facada, pode atacar a família dele, pode fazer o que quiser, afinal, ele não é humano. Fala, galera, bom demais, é o seguinte, hoje eu vou mostrar o perigo aqui desse cara. Se você não viu, eu já tenho o dossiê do Felipe Neto e também desmenti algumas falácias dele aqui no meu canal. Então só basta você pesquisar. Ele fez um vídeo falando dos apoiadores do Bolsonaro. E eu vou te mostrar um perigo aqui absurdo que esse cara tá mostrando aqui. Talvez pro seu filho, pra uma criança, pra um adolescente que segue ele, que a maioria das pessoas nessa faixa etária que seguem ele. E vamos lá, eu vou te explicar. Alguém continuar apoiando o Bolsonaro não é aceitável, não é mais socialmente, não é mais humanamente aceitável. Não é mais humanamente aceitável a gente concordar que alguém pode, hoje, dia 16 de maio de 2022, que alguém possa apoiar o Bolsonaro e ter bom caráter. Repita aí na sua mente a palavra humanidade, né? Ele falou sobre humanidade, ele disse, olha, é o seguinte, quem apoia o presidente Bolsonaro não é humano. Então, quem não apoia o Bolsonaro é humano. Então, ele tem sentimentos, né? Ele possui ali caráter. Então, ele é um ser humano completo quando ele não apoia o Bolsonaro. Então, quem apoia o Bolsonaro não é humano. E com quem não é humano, o que a gente faz? Uma barata é humano? Não é. A gente pisa e não tá nem aí. Quando você despersonifica ali uma pessoa, fala que ela não é mais humana por conta de uma posição política, você tá dando uma brecha para acontecer o que aconteceu no passado. Pessoas perseguirem outras pessoas porque elas já não eram mais consideradas humanas. Teve um carinha com um bigodinho aqui, ó, que fez a mesma coisa com os judeus. Disse, não, os judeus são como minhocas, como baratas, como insetos. E quando você tira a humanidade de uma pessoa, como por exemplo acontece no princípio do aborto, né? Toda a narrativa do aborto surge em torno disso. Não é uma vida, é um aglomerado de células. Ele está utilizando da mesma narrativa e do mesmo princípio para poder descaracterizar a humanidade nas pessoas. Então, se eu tô batendo em alguém que não é humano, que não tem caráter, qual que é o problema? Se eu tô atirando fogo, né? Fogo nos racistas, que na verdade não é racistas, né? Na verdade é todo mundo que eu não concordo. Ah, porque eu posso até dar uma facada, não é mesmo? Em alguém já que eu não concordo com ele. Então isso é uma abertura absurda para poder humanizar e desumanizar quem eles querem. Isso aqui é humano, isso aqui não é humano. E quem não é humano fica aí à mercê de sofrer todas as consequências por não ser humano. É isso basicamente que ele está querendo dizer pro seu filho, para sua filha, que quem apoia o Bolsonaro não é humano. E aí tá um filho, por exemplo, um adolescente, que olha pros seus pais e fala, uai, meu pai, por exemplo, apoia o Bolsonaro, ele não é humano, ele não tem caráter, ele não tem escrúpulos. Percebe o perigo disso? Quando você desumaniza uma pessoa, você abre um leque muito grande para poder cometer qualquer tipo de atrocidade contra uma pessoa que afinal não é uma pessoa. Mas vamos continuar. Não tem como. Então, por mais que agora o ranço dele vai ser eterno por mim, a única coisa que eu posso falar para você é boa sorte. Que ele consiga, se ele for uma pessoa de mínimo caráter, que ele consiga se desvencilhar dessa teimosia, porque já virou teimosia, de querer apoiar um genocida, assassino, defensor de torturador, vagabundo, que não trabalha, que quebrou o país, que enterrou o país na lama, na miséria, que fez o salário mínimo ficar mais desvalorizado do que quando ele assumiu, que fez o poder de compra despencar, que disparou a inflação, que deixou o povo pobre. Hoje em dia, né, o cara chega em casa e descobre que a mulher dele tá com outro cara, ele bota a culpa no Bolsonaro, né? Por quê? Porque todas as culpas do mundo, dos sofrimentos, é o Bolsonaro. Isso é uma resposta muito simples para alguém dar. Por isso que muita gente acaba aderindo a isso, porque não necessita raciocinar. E como o jovem hoje, tudo que ele não quer é raciocinar, então ele acaba seguindo um imbecil como esse aqui. Vamos analisar o que ele tá falando aqui, né? De que o Bolsonaro, ele quebrou, levou miséria pras pessoas, que a inflação subiu por conta dele. Ele simplesmente não levou algo em consideração aí, né? Algo chamado pandemia, que afetou não somente o Brasil, mas como o mundo inteiro. Eu estive, por exemplo, na Europa, no início desse ano, estive também nos Estados Unidos, e eles estão enfrentando os mesmos efeitos de inflação, na gasolina, de falta, por exemplo, de alimentos na esteira ali do supermercado. Por quê? Porque foi uma medida que foi tomada sabendo que um dia isso ia acontecer. Enquanto esse vagabundo aqui, ele sim um vagabundo, e vagabundo o que significa? Um cara que vaga aí sem um destino, né? Esse aqui tá completamente perdido na vida dele. O que ele tá dizendo? Olha, o Bolsonaro é culpado pela tua miséria.
Quando você vai ao supermercado, se o alimento tá caro, é culpa do Bolsonaro. Se você vai na gasolina e tá alta, é culpa do Bolsonaro. Isso é algo muito simples para alguém aceitar, por isso que muita gente aceita. Mas você vai raciocinar um pouquinho. O que aconteceu quando tava acontecendo ali a pandemia, né? Qual foi a frase que a esquerda defendeu? Fica em casa e a economia a gente vê depois. Agora esse depois chegou. Por quê? Muitas pessoas ficaram dentro de casa, não conseguiam ali trabalhar, e logicamente isso no mercado, para quem conhece um pouquinho de mercado, sabe o impacto que isso iria gerar com lojas fechadas, como por exemplo aconteceu em Belo Horizonte, 100 mil empregos perdidos, 12 mil negócios fechados, então gerou um impacto no sustento das pessoas. Sem o trabalho, a pessoa consegue levar comida para casa? Não consegue. Sem um trabalho, ela consegue pagar a escola, consegue pagar ali o alimento, consegue pagar a luz, conta de água, nada. Isso continuou chegando para os cidadãos brasileiros, né? E aí o que a esquerda fez? A economia a gente vê depois. Quando a economia chega, o que acontece? Eles colocam a culpa no presidente. Olha só que estratégia simplesmente imoral e de má fé, né? Você manda todo mundo ficar em casa sem trabalhar e depois coloca a culpa desses efeitos no presidente Bolsonaro. Então, é de uma imoralidade, de uma desonestidade intelectual absurda. Aí o que acontece? Essa resposta simples, né, que as pessoas recebem acaba entrando na mente. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. No mínimo, concordar com esses pontos. No mínimo. Para começar o debate. Para começar o debate, eu no mínimo tenho que concordar com essas baboseiras que ele falou aqui. Engraçado, eu já chamei ele pro debate diversas vezes e ele... Vamos lá. Eu nem falei sobre devastação das terras indígenas, completa destruição da Amazônia e do Pantanal, entrega completa de tudo que o Brasil tem de valor natural. Eu não falei sobre milhões de coisas contra os direitos humanos que esse vagabundo desgraçado faz. Então, sabe por que ele não falou todas essas coisas? Porque realmente não tem. Galera, dá só uma olhada na área de preservação que tem ali na Amazônia e vê se mudou alguma coisa. Dá uma olhada em quem estava defendendo lá na Europa a nossa Amazônia. Enquanto a França lá chegou e falou, olha, nós temos que saber como nós vamos cuidar da nossa Amazônia. Ele, opa, peraí, nossa Amazônia não, a Amazônia é nossa. Quem sempre defendeu a independência dos nossos recursos foi o presidente Bolsonaro. E agora ele chega e fala que está acabando, né? E aí, essas mentiras que colam, né? Por exemplo, como o Leonardo DiCaprio, que postou lá, gente, vamos votar no Lula, não no Bolsonaro, que ele está acabando com a Amazônia. E ele usou uma foto de 2003. Né? Obviamente você sabe que em 2003 o presidente não era o Bolsonaro, né? Mas mesmo assim, botou lá a Amazônia em chamas, né? E muita gente cai nessa mentira aí. Então, apoiar Bolsonaro hoje não tem mais nada a ver com política. Nada a ver. Ah, porque o Felipe Neto corta da vida dele pessoas por motivos de política. Claro que não. Claro que não. Se eu fosse cortar alguém da minha vida por motivo de política, eu cortaria se a pessoa votasse, sei lá, no Dória. Tenho pessoas que estão na minha vida, que estão em São Paulo, não sei o que, se o Dória se candidatar ali a governador de novo, não sei o que, vai votar no Dória. Vou cortar essa pessoa da minha vida? Lógico que não. Isso seria cortar alguém por motivos políticos. Em alguém que vota no PSDB. Alguém que gosta do Bolsonaro hoje... Alguém que vota no PSDB. Aí ele tá pedindo pra votar no Lula e o vice dele era do PSDB, que é o Alckmin, né? Mas enfim. Não tem nada a ver com política. Não tem nada a ver. É uma pessoa sem caráter, é uma pessoa sem o mínimo escrúpulo, sem decência, sem humanidade. Sem valor humano mesmo. Então não dá, não tem nada a ver com política. Dane-se a questão da política. Essa parte aqui é muito sério que ele tá falando, que isso aqui não tem a ver com política. Realmente, isso aqui não diz respeito a um projeto de lei, não diz respeito... O próprio Felipe Neto não é político, né? Mas ele está fazendo a política de uma forma diferente, que é aquilo que eu sempre digo no âmbito de influência. Esse cara aqui simplesmente está dizendo quem apoia o Bolsonaro não é humano. Esse é o verdadeiro perigo. Dá só uma olhada no que eu vou falar aqui pra vocês. Futuramente eu vou fazer um vídeo mostrando o que vai acontecer nas eleições aqui pra frente. Eles estão gerando ódio dentro dos jovens, ódio, a figura ali do Bolsonaro. E eles estão, igual aconteceu nos Estados Unidos com o Black Lives Matter, que tava, olha, fogo nos racistas, né, que não sei o que e tal, juntando ódio. Como se estivesse ali, ó, batendo num cachorro dentro de uma jaula e preso. Quando soltar essa galera, tudo que eles precisam é de um comando. O que o Felipe Neto tá fazendo é exatamente isso, injetando ódio nas pessoas. Quem apoia Bolsonaro não é humano, quem apoia Bolsonaro não tem escrúpulo, não tem caráter. E aí, meu amigo, vai chegar uma hora que alguém vai simplesmente, ó, não é humano mesmo, pode cortar a cabeça, pode matar, pode dar um tiro, pode dar uma facada, pode atacar a família dele, pode fazer o que quiser, afinal, ele não é humano. Se você acha que isso é irreal, volte um pouquinho na história e vai ver que esse mesmo princípio que ele está utilizando aqui contra os seus opositores foi o princípio utilizado pelos soviéticos e pelos nazistas para poder, de fato, dizimar os outros opositores. Antes de todo genocídio físico, há um genocídio cultural. Estão colocando rótulos, principalmente nos cristãos, nos conservadores, para quando, de fato, alguém extirpar eles da humanidade, ninguém mais vai lembrar deles.